No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 26 de agosto. E peço a você, meu irmão, minha irmã, que deixe o seu joinha, o seu like, também compartilhe esse vídeo da homilia diária, palavra que transforma, porque isso vai ajudar a evangelizar outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo da homilia diária, se essa homilia lhe faz bem. Compartilhe com seus parentes, seus amigos, no grupo de WhatsApp, enfim, compartilhe com muitas pessoas. E você compartilhando, essa plataforma do YouTube vai entender também que esse vídeo tem uma relevância e ele vai apresentar para mais pessoas também, para que elas alcancem essa graça. Dito isso, rezo com vocês com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós continuamos aqui no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus e com os ai de Jesus, que é proferido sobre os mestres da lei e os fariseus, que Jesus faz questão de dizer que eles são hipócritas. Hipócrita que significa usar máscara, são atores de teatro, ou seja, vivem sempre vestindo um personagem. Então Jesus está dizendo que os fariseus, eles são muito bons, apegados à lei, mas eles são bons para fingir uma coisa que eles não são. Eles gostam de falar, de exortar, de dizer que as pessoas têm que viver isso e aquilo, mas eles não vivem nada daquilo que eles ensinam, que eles pregam. Então é uma hipocrisia. E, infelizmente, todos nós acabamos passando por isso também, fora e dentro da igreja, e principalmente dentro da igreja, a hipocrisia de dizer uma coisa e não viver aquilo que estamos dizendo. E todo esse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, ele acontece nos últimos dias do ministério terreno de Jesus em Jerusalém. Pouco antes da sua paixão e morte, ele está no templo falando publicamente às multidões e também aos discípulos, e sobre os líderes religiosos daquela época, que eram os fariseus, os mestres da lei, e toda essa temática que eles viviam de impor fardos pesados sobre as pessoas, enquanto eles mesmos não moviam com o dedo e eram apegados extremamente à lei, eram rigoristas ao extremo à lei. E Jesus ele vai chamar a atenção dos fariseus dizendo sepulcros caiados. E aqui, meu santo, a gente precisa entender que quando Jesus diz isso, ele está tentando mostrar para nós que na tradição judaica os túmulos eram pintados de brancos, ou seja, caiados, antes das grandes festas religiosas, para que os peregrinos que vinham a Jerusalém os enxergassem de longe e não os tocassem acidentalmente, o que os tornaria impuros ritualmente. Então, se pintava os túmulos de branco para que os peregrinos, as pessoas que vinham para as grandes festas em Jerusalém, de longe, ele já avistasse os túmulos, porque tocar num túmulo era se tornar impuro, ficava impedido de participar daquelas festas, daqueles acontecimentos. Então, ritualmente, tornava-se ritualmente impuro, como eu acabei de dizer. Por fora, o túmulo ficava limpo e visível, porém, por dentro, continuava contendo ossos e decomposição, ou seja, continuava ali um cadáver ali dentro. Só era pintado o túmulo por fora, era dado uma mão de cal ali
e ficava até bonito, aquilo ali visível. Mas se abrisse aquele túmulo, só ia encontrar ossos e um corpo em estado de decomposição, ou seja, uma podridão, algo totalmente horrível de se ver. Então Jesus está dizendo que, quando Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, Jesus está dizendo isso. Vocês por fora aparentam ser homens religiosos, aparentam ser homens santos, homens tementes a Deus, mas vocês por dentro são uma carnificina, vocês são uma podridão, vocês são como um cadáver, um estado de decomposição, de putrificação. Olha o que Jesus está dizendo, e que é verdade. Aqui esses homens, eles se vestiam de uma falsa religiosidade, de uma bondade que não existia dentro deles. E nós, meus santos e minhas santas, nós corremos o risco também de dentro da igreja a gente viver camuflado, a gente dentro da igreja tentar aparentar ser santo, bom, misericordioso, mas quando chega em casa se transforma num demônio, na rua se transforma numa pessoa ruim, egoísta, numa pessoa mau caráter, e é uma podridão. Se as pessoas passar o dedo ali, tira todo o verniz, toda essa mão de cal que é dada. Então Jesus está chamando a atenção deles, por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. Aqui Jesus desmascara toda a hipocrisia dos fariseus. E peçamos a Jesus que ele também venha desmascarar todas as nossas hipocrisias, todas as máscaras que nós usamos. Tem pessoas que têm uma máscara para cada situação. Para cada realidade eu ponho aquela máscara do bom moço, da boa moça, disso e daquilo. E Jesus está nos chamando a atenção hoje, como ele chamou dos fariseus e dos mestres da lei, para não vivermos a hipocrisia de usar máscara, de nos escondermos debaixo de uma capa de boa pessoa, disso e daquilo, sendo que no fundo, somos pessoas horríveis, pessoas ruins de coração e que precisamos de fato reconhecer isso e pedir a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus fala também sobre a falsa inocência. Os líderes, eles dizem que se tivesse vivido no tempo dos antigos profetas, eles não teriam participado do assassinato deles. E Jesus ele vai desconstruir essa desculpa, que é uma desculpa dos fariseus. Jesus vai desconstruir essa desculpa afirmando que eles repetem a mesma hostilidade no presente, rejeitando a própria palavra de Deus encarnada, que é o próprio Jesus. Então, eles dizem que se tivesse vivido no tempo dos pais, eles não teriam compactuado com o assassinato dos profetas. E aí Jesus vai dizer: hipócritas, mentirosos, pessoas falsas, vocês são igualzinho aos pais de vocês. Porque eu estou aqui na presença de vocês, eu sou o Filho de Deus, eu sou a palavra de Deus encarnada, e vocês continuam rejeitando, continuam com a hostilidade que os pais de vocês tiveram com os profetas, com a mesma hostilidade que os pais de vocês trataram os profetas, vocês me tratam hoje com a mesma hostilidade, com a mesma indiferença, com a mesma dureza de coração. Então Jesus, ele desconstrói, ele desmascara, ele tira a máscara daqueles homens que se achavam santos. E nós também, meus santos, devemos pedir ao nosso Senhor que ele arranque todas as máscaras que existem em nós. A máscara disso, do bom moço, da boa moça, que no fundo, todos nós usamos muitas máscaras. Peçamos ao Senhor que arranque elas da nossa vida, para que sejamos de fato pessoas que vivem aquilo que de fato pregamos. E aí Jesus diz para eles que eles estavam tramando para matá-lo, provando que são filhos daqueles que mataram os próprios profetas. Então, essa atitude deles só mostra que eles de fato são filhos daqueles que mataram os profetas. E eles de fato tramam a morte de Jesus, querem matar Jesus também como os pais deles mataram. E aí Jesus expõe a incoerência de uma religiosidade que é baseada apenas em rituais externos, títulos e aparências de bondade, enquanto o coração está cheio de injustiça, de orgulho, de falta de misericórdia. Então aqueles homens ali, eles viviam uma incoerência de vida. Eles diziam uma coisa e faziam outra completamente diferente. Ali, diante de Jesus, eles botavam uma máscara do bom moço, da boa pessoa. Só que Jesus prescruta o nosso coração. Jesus sabia da falsidade, daquela maldade que havia no coração daqueles homens, que era apenas externas, que eram apenas títulos, aparências de
de bondade, enquanto que o coração deles estava cheio de tudo quanto era coisa ruim, de injustiça, orgulho, falta de misericórdia, enfim, o coração daqueles homens era um verdadeiro sepulcro mesmo, cheio de podridão. Então peçamos a Jesus, meu santo e minha santa, que nosso coração, que nós não sejamos hipócritas como os fariseus. E eu peço para Deus que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.